A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Ponce, sou membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Gurupi, pastoreada pelo pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a pastora Maria Rosa. Hoje nós estaremos trabalhando a lição 2 da revista da editora Betel Dominical, que traz como título Conhecendo os Atributos de Deus. O nosso texto áureo, ele está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, que nos diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, este versículo, o nosso versículo do texto áureo, ele é um versículo muito profundo, que está falando sobre as riquezas, a sabedoria e a ciência do nosso Deus, que são insondáveis. Vamos então para a verdade aplicada da lição 2, que nos diz assim: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Nenhum ser humano consegue dar uma definição plena acerca de Deus, porque Deus, ele é infinito e nós somos seres finitos. Vamos então para os objetivos da lição de hoje. São 3 os objetivos da lição de hoje, sendo que o primeiro nos diz assim: definir os atributos de Deus. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer nesta lição é definir quais são os atributos de Deus. Depois, mostrar as classificações dos atributos de Deus. E, para finalizar, ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Vamos então para a introdução da nossa lição 2? Na introdução da nossa lição 2, nos diz assim: neste estudo, abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos, porque são muitos. Não se tem a pretensão de esgotar o assunto, tal a nossa pequenez, frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Então, hoje, meus queridos, nós iremos trabalhar na lição 2 sobre os atributos de Deus, sobre alguns dos atributos de Deus, porque são muitos, e só em uma aula não daria para falar sobre todos eles, mas nós vamos estudar sobre alguns, vamos estudar de uma forma simplificada, porque no decorrer das demais lições nós estaremos analisando em cada lição um pouco mais sobre os atributos do nosso Deus. Vamos então para o primeiro tópico. No primeiro tópico está dizendo o que são os atributos de Deus. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o que são esses atributos de Deus. O comentarista da revista, o pastor Valdir Alves de Oliveira, ele vem dizendo o seguinte: o finito, que somos nós, seres humanos, não podem compreender o infinito que é Deus. Nós não temos a capacidade de explicar ou compreender Deus em sua infinitude, porque nós só sabemos de Deus aquilo que ele se deixou ser revelado, porque Deus é Deus e acabou. Vale ressaltar que é importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos seres humanos, porque somos seres finitos e Deus um ser infinito e todo-poderoso. Devemos nos interessar em conhecer tudo o que ele nos revelou, pois trata-se do que é imprescindível sabermos sobre ele. Então, tudo aquilo que Deus nos revelou através da sua criação e através da palavra dele é importante para que nós possamos servir a Deus com mais dedicação, com mais primazia, servir a Deus com qualidade. Nós temos aqui no tópico 1.1 que nos fala sobre a definição geral de atributos. Nós vamos saber aqui agora o que realmente vem a ser um atributo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, ele nos diz o seguinte, que atributo é próprio e peculiar de alguém ou de alguma coisa. Particularidade, propriedade, qualidades especiais.
o conjunto de suas características que são próprias de alguém. Então, segundo a língua portuguesa, atributos são qualidades, características que são próprias de alguém. Agora, quando falamos sobre Deus, isso muda um pouco. Por quê? Porque a diferença entre a definição de atributos do ser humano e atributos de Deus está em que Deus é a própria fonte de toda a qualidade e perfeição. Então, nós, enquanto seres finitos, somos imperfeitos. Agora, Deus, como um ser infinito, toda a qualidade, toda a potencialidade, todo o poder está em Deus. Está com Deus. Deus, ele é todo poderoso. Então, Deus, ele é toda a fonte de qualidade e de perfeição. Deus é um ser do qual não é possível pensar nada maior ou superior a ele. Não existe nada nem maior e nem superior ao nosso Deus. Então, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é infinito e ele é um Deus que está sempre zelando e cuidando dos seus filhos, e ele deseja que eu e você estejamos cada dia mais e mais aprofundando na leitura das Sagradas Escrituras, para que possamos conhecer melhor o nosso Deus, para que possamos saber quais são esses atributos, essas qualidades que são peculiares do nosso Deus, e algumas delas ele divide conosco. Vamos então agora para o tópico 1.2, que nos fala sobre a definição de atributos de Deus. Meus irmãos, Deus em sua plenitude, ele é completamente incompreensível para o ser humano. Eu e você, nós não temos essa capacidade de entendermos a Deus em sua plenitude. Aí o comentarista, o pastor Valdir, vem nos dizendo o seguinte: os atributos de Deus são um conjunto de suas características ou qualidades, atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação, descortinada ao longo das páginas da Bíblia, né, que é a palavra do nosso Deus, que nós só conhecemos de Deus aquilo que ele se deixa ser revelado. Os atributos de Deus se dividem em duas formas: os naturais, aqueles que são intransmissíveis, e os morais, aqueles que são transmissíveis. Somente Deus, né, que tem todo o poder, toda a majestade e que é autoexistente. Então, Deus existe e, através da fé, você e eu conseguimos entender que Deus, ele é Deus e que ele existe e que ele quer que o ser humano cada dia mais o conheça através da leitura da sua palavra. Vamos seguir aqui para o tópico 1.3, que nos diz que todos os atributos declaram a glória de Deus. O desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida por todos. Então, nós hoje estamos aprendendo que Deus, ele quer que a sua glória seja conhecida por todos. As coisas criadas declaram a glória de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 19, no verso 1, nos diz isso: toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus criou o mundo para mostrar a sua glória. O propósito de Deus na criação, portanto, é revelar a sua glória. Nós seres humanos, fomos criados e somos para a glória de Deus. Aí tem uma coisa muito interessante que eu preciso que você entenda e que você nunca mais esqueça. Está lá em Isaías 42, versículo 8, que nos diz o seguinte: ninguém pode tirar a glória de Deus. Aí ele vem nos dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outra eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, eu preciso, meu irmão e minha irmã, que você entenda nesta manhã que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é cheio de glória, de majestade. Tanto é que no Salmo 24, no verso 10, nos diz: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, nosso Deus, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória e ele não divide a sua glória com ninguém. Então, seja vigilante,
Seja vigilante, minha irmã e meu irmão. Cuidado para não andar por aí idolatrando coisas e pessoas e dividindo a glória, que tem que ser exclusiva para o nosso Deus com outras pessoas. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado. Vamos então para o tópico 2. O tópico 2, ele vem falando sobre as categorias dos atributos de Deus. Aí nós temos aqui que o comentarista ele vem falando assim, que a teologia dividiu os atributos de Deus em duas categorias, que é os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, meus irmãos, são aqueles atributos, aquelas qualidades que são exclusivas de Deus e que ele não divide com ninguém. Agora, os comunicáveis, ele dividiu esses atributos com os seres humanos, tá? Então, nós temos que entender, quando falamos sobre a questão de atributos de Deus, que há os comunicáveis, que ele dividiu com os seres humanos, e os incomunicáveis, que é exclusivamente do nosso Deus. No tópico 2.1, vem falando sobre essa questão da existência de Deus. O ser humano, ele, na sua finitude, fica o tempo inteiro buscando explicar Deus, entender a existência de Deus. E, meus queridos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: Deus é Deus e ele por si só já se explica. E como aceitar que Deus é Deus e pronto? Através da fé. Através da fé. Deus existe por si mesmo e não depende de nada para a sua existência continuar. Ele não depende de mim, não depende de você, não depende do que você está fazendo. Ele é Deus e pronto. Temos duas grandes fontes desse conhecimento para conhecer esse Deus que é Deus e pronto. Nós temos a criação, que é onde ele também se revela, e a palavra dele, que é o que ele deixou escrito aí pelos homens que foram inspirados, usados por ele, para que pudéssemos conhecê-lo através do que ele se deixou ser conhecido na palavra. Lá em Hebreus 11:6, nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Então, o que acontece? Não tem como você aceitar a existência de um Deus todo maravilhoso, todo poderoso, se você não tiver fé, se você não estiver olhando com os olhos da fé. O nosso Deus, ele é extremamente grande, poderoso, infinito. E como que você vai entender esse Deus que é tão grande? Pelos olhos da fé, lendo a palavra, observando as escrituras, aquilo que ele deixou que você conhecesse sobre ele. Porque como ele é tão grande, tão poderoso, você não vai conhecer Deus agora na sua infinitude. Mas um dia nós o veremos como ele é, a palavra nos garante isso. Agora não. Agora nós vamos conhecer aquilo que é necessário para prestarmos a ele honra, glória, louvor e adoração, que só são devidas ao nosso Deus. E ele não divide a glória dele com ninguém. Vamos então para o tópico 2.2, que nos fala sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Agora nós vamos entender quais são essas características, essas qualidades que são peculiares do nosso Deus e que ele não divide com ninguém. Vamos então lá. Esses atributos são as marcas distintivas do Altíssimo, que o torna absolutamente inigualável, ou seja, ninguém pode se igualar ao nosso Deus. Os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absoluta do nosso Deus. Aí nós temos aqui hoje alguns exemplos desses atributos incomunicáveis. Não vamos falar de todos. São atributos incomunicáveis de Deus. A aceidade, ou seja, Deus é Deus, pronto e acabou. Deus em si mesmo se explica, tá? Deus é Deus. Então, Deus existe de si mesmo, o grande eu sou. Depois nós temos a eternidade. O nosso Deus, ele existe de eternidade a eternidade e ele é Deus e sempre vai ser Deus, porque ele conhece o ontem, conhece o agora e conhece também, nesse exato momento, já o amanhã. Só Deus tem este poder. Então, ele é de eternidade a eternidade.
Quando falamos da unidade de Deus, só existe um único Deus que é justo, fiel, verdadeiro, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Agora, esse único Deus, ele se divide em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que juntos formam a Trindade, mas Deus é um único Deus em 3 pessoas. Entenderam, meus queridos? Nós temos um único Deus que não divide a sua glória com ninguém, mas que se divide em 3 pessoas: Deus Pai, todo soberano, Deus Filho, Salvador dos seres humanos, e o Deus Espírito Santo, que está aqui com a igreja, ajudando a igreja a se preparar para um dia encontrar com Cristo lá nos ares. Meus irmãos, nós não estamos aqui sozinhos. O Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, e ele está aqui conosco o tempo inteiro, nos ajudando nessa caminhada, dia após dia, nos ajudando a nos aperfeiçoarmos, porque ele vai ter que entregar a noiva, que somos nós, para Cristo nos ares. Então, vamos seguir aqui. A imutabilidade de Deus. Lá em Malaquias nos diz que Deus não muda. Deus, meus amores, meus irmãos, ele não muda. Em hipótese alguma, o nosso Deus muda. Aqui em Malaquias nos diz isso. Aí nós temos aqui dizendo o seguinte: na qualidade de ser infinito, absolutamente independente e eterno, Deus está acima da possibilidade de mudança. Mudam as criaturas e tudo o que é da terra. Deus, porém, não muda. Ele é e há de ser eternamente o mesmo, pois a infinidade perfeita de Deus, ela já garantiu a Deus saber o que aconteceu no passado, o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã. Então, ele sabendo de tudo, não tem necessidade dele mudar. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus te prometeu algo, fique firme, porque ele vai cumprir. Aqui ainda continua dizendo o seguinte, lá em Números, capítulo 23, no versículo 19, nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão, ou filho do homem, para que se retrate. Por acaso ele diz e não faz? Fala e não realiza? Meu irmão, você tem um Deus que tem palavra, um Deus que fala e cumpre tudo o que ele falou para você. Porque Deus não é homem para que minta. Deus, ele tem poder para fazer tudo, menos mentir e pecar. Né? Que pecar é mentir, mentir é pecado também, é a mesma coisa. Então, o nosso Deus, além dele ser imutável, ele sempre cumpre a sua palavra. Aí nós temos aqui dizendo o seguinte, ainda sobre a questão, já falamos da imutabilidade, que Deus não muda, da infinitude. O nosso Deus, ele é infinito. Por isso que nós, enquanto seres humanos, que somos pequenos e finitos, não conseguimos entender na totalidade esse Deus que é todo infinito e poderoso. A soberania de Deus. Deus está sobre tudo e sobre todos, é o soberano total do universo. Ele manda e acontece, ele diz sim, ele diz não e é não. Por isso, neste momento difícil que estamos vivendo, vai chegar a hora de Deus falar fim. E quando ele falar fim, acabou, tchau coronavírus. Porque quando Deus fala, tudo muda. Aleluias, glória a Deus. Quando Deus ordena, tudo acontece. Porque ele é soberano. Agora vamos falar sobre a onipresença de Deus. Quando falamos sobre a onipresença de Deus, nós temos 2 características importantes aqui para levarmos em consideração. Primeiro, você tem um Deus que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Então, se ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os tempos, o que acontece? Você nunca vai estar sozinho. Não se sinta abandonado, rejeitado, porque o nosso Deus, que é onipresente, ele não te deixa sozinho. Se você está no leito de um hospital, ele está com você. Se você que está recebendo essa mensagem, está aí numa cela, está na prisão, Deus está com você. Se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus. E ele quer mudar a sua vida, vai te resgatar dessa vida terrível.
Se você estiver aí, olha, em outro país, Deus está com você, Deus está comigo agora, Deus está com os nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, na Suécia, Deus está com o nosso pastor João lá naquele leito da UTI, Deus está com a pastora Maria Rosa dando força para ela, Deus está lá com o pastor Gessé que se recuperou do Covid, Deus está com o pastor Darcy que se recuperou do Covid, Deus está com os nossos irmãos. Deus está com os nossos irmãos e Deus está conosco. Está difícil? Está, mas nós temos um Deus que é imutável. Nós temos um Deus que é onipresente. Ele está conosco em todos os lugares. Mas também tem uma outra característica que nós precisamos levar em consideração. Se Ele está conosco em todos os lugares, naquele momento em que você está pecando, que está fazendo coisa errada, pensando que ninguém está vendo, meu irmão, está lá com seu celular sozinho ou com aquelas coisas que desagradam a Deus, lembre-se, Deus está vendo tudo, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares para te guardar, para te proteger, mas também Deus está em todos os lugares vendo o que você está fazendo, que seja coisas boas ou coisas ruins. Então vamos vigiar, vamos ter vigilância, meus irmãos, porque Deus, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Aí agora, o próximo atributo incomunicável de Deus, que Ele não divide com ninguém, que é só dele, é característica dele, é a onipotência. Você glorifica a Deus porque você tem um Deus que é todo poderoso, Ele pode tudo. Tudo está no domínio de Deus. Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo está nas mãos dele, porque todo poder, toda honra, toda glória só pertence a Ele. Então se alegre nesta manhã, porque você tem um Deus que é todo poderoso. Está difícil? Está difícil. Está muito difícil, mas você tem um Deus que tem todo o poder. Tenha paciência, tenha equilíbrio, tenha autocontrole, porque na hora certa Ele vai falar basta e tudo isso vai ter fim. Porque se Ele usou a palavra para criar tudo, na hora que Ele quiser finalizar, seja o que for, Ele vai dizer basta e vai ser finalizado. Eu creio nisso. Que Deus vai dizer basta para esse vírus e esse vírus vai acabar, em nome de Jesus. Glória a Deus. A onisciência de Deus. Você tem um Deus que é onisciente. O que é um Deus onisciente, ô professora? É um Deus que tem conhecimento de tudo. É um Deus que sabe de tudo. Que tem conhecimento de todas as ciências, de tudo. Primeiro porque Ele que criou tudo. Então, a onisciência de Deus é que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem conhecimento de tudo. Então fique mais feliz ainda, porque você tem um Deus que sabe de todas as coisas. Antes que a palavra chegue na sua boca, Deus já sabe o que vai sair daí, sabia disso? Por isso vigie. Deus conhece os seus pensamentos e Deus sonda você. Deus sonda os seus pensamentos. Tem alguns irmãos que pensam que só pode orar gritando, oh Deus, aleluia, glória a Deus, oh meu Deus, faça isso, faça aquilo. Tem gente que só pede, não sabe agradecer também. E pensa que Deus não vai escutá-lo se ele orar em pensamento, se ele orar em espírito, se ele orar na tranquilidade do seu coração. Deus escuta você, porque Deus, Ele é onisciente. Antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já sabe. Antes que o seu pensamento chegue, Ele já sabe. Todos os seus dias foram escritos no livro do nosso Deus. Ele conhece você intimamente. Salmos 139. Deus conhece você desde que você era um embrião, sendo gerado lá na barriguinha da sua mãe. Deus ama você, Deus conhece você, você não está sozinho. Enxugue essas lágrimas. Você tem um Deus que não muda, você tem um Deus que é onipresente, você tem um Deus que é onisciente, você tem um Deus que é onipotente, que tem todo o poder. Você tem um Deus que tem a autoexistência, Ele existe pronto e acabou. Ninguém inventou Deus, não. Ele autoexiste pronto. Você tem um Deus que é transcendente. Um Deus que é transcendente, que transcende a todo, que é todo poderoso. E tem um Deus que tem também a questão da imanência de Deus. O que vem a ser essa imanência de Deus? Que Deus, Ele está. Deus se encontra na sua criação. Deus está próximo da sua criação. O que isso quer dizer? Deus está próximo de nós. Deus está próximo de nós, meus irmãos. Deus, ele nos ama, Ele nos protege. Você não está sozinho.
Eu preciso que nessa noite, nesta manhã, você entenda isso, que você não está sozinho. Que Deus, Ele está com você em todo o tempo. Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você. Deus está em todo o tempo fazendo com que você seja uma pessoa vitoriosa, mas é a vitória do jeito dele, do jeito que ele planejou para a sua vida. Porque nós somos seres que muitas vezes fazemos as coisas só do nosso jeito, e o nosso jeito muitas vezes não é a vontade do nosso Deus. O nosso Deus, a vontade dele, ela é infalível. E é uma vontade que ela é soberana e que ela é bem melhor e maior para nós. Aqui, olha, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre essa questão da imanência de Deus. Aqui no livro de Atos 17, a partir do versículo 27, diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós, ou seja, Deus está perto de cada um de nós, Deus está perto da sua criação, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou pedra trabalhadas pela arte de imaginação de homens. Meus irmãos, Deus é Deus, Ele é infinito, Ele é transcendente, Ele é onipotente, onipresente, infinito, imutável, Ele é de eternidade a eternidade, e Deus, Ele está próximo de você, Deus está próximo daqueles que Ele criou, Deus te ama, Deus está zelando de você e dos seus. Aqui no tópico 3.2 nos diz assim, sobre os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que ele revela com concedência, né, para os seres humanos. São virtudes divinas que se refletem de forma derivada e limitada nos seres humanos, criados à imagem do nosso Deus. Então, assim, por nós sermos a imagem do nosso Deus, tem alguns dos atributos dele que ele nos deixa também participar desses atributos. São esses atributos: a questão da santidade, a questão da retidão, da justiça, do amor, da misericórdia e da paciência e muitos outros atributos. Então, esses atributos são atributos que Deus permite que você e eu possamos também utilizar desses atributos, do amor, da misericórdia, da paciência, da santidade, da retidão. Então, Deus, ele permite que você também possa utilizar. Então, esses atributos são atributos comunicáveis, são atributos que nós, enquanto seres humanos, também temos capacidade e qualidade de expressar uns pelos outros e também para com Deus essas atitudes, essas características. Vamos então para o ponto 3, né, da nossa lição, o valor de reconhecer os atributos de Deus. Aqui o comentarista vem nos dizendo o seguinte: desde os primórdios até atualmente, o homem vem procurando Deus e querendo saber quem Ele é. E nós já aprendemos nesta manhã que Deus você só consegue entender quem Deus é através dos olhos da fé e buscando através da leitura da palavra dele e através da oração. Várias correntes teológicas tentam explicar Deus na sua maneira, mas Deus se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras. É nas páginas da Bíblia Sagrada que conhecemos Deus. A natureza de Deus se revela pelos seus atributos. Então, quer conhecer melhor a Deus? Vá ler a Bíblia. 3.1. Conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é. O comentarista ele vem dizendo o seguinte: Deus é uma pessoa e tem interesse de se relacionar com os homens e que ele mesmo criou. Então, Deus, ele tem interesse de manter um relacionamento comigo e com você. Agora é você que tem que buscar essa intimidade com Deus através do jejum, da leitura e da oração. Porque Deus, ele quer manter esse relacionamento com você. Ele quer se revelar para você. Aí o profeta Oséias nos incentiva
a conhecermos e prossigamos em conhecermos ao Senhor. Está em Oséias 6:3. Nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Meus irmãos, é muito interessante que você estude muito, que você tenha uma vida acadêmica impecável. Lembrando que tudo isso você tem que submeter aos pés do nosso Deus, porque quando se fala de Deus, você não consegue aprofundar sobre Deus num banco de uma faculdade. Você consegue aprofundar sobre Deus através da leitura da Bíblia e através da oração, para que Deus se auto-revele para você. Mas você estude muito, busque muito, vai para a faculdade, estude mesmo sobre Deus, faça um curso de teologia, faça o IBAD, faça a escola de líderes, faça o Paulo Levas Macalão para você conhecer mais sobre Deus. Agora, para você conhecer profundamente a Deus é através da leitura da Bíblia e através da oração. Mas para que você esteja preparado para tudo, para ser um pregador, para ser um missionário, um pastor, tem que estudar bastante. Tem que estudar, tem que melhorar, porque os dias são diferentes, né, meu irmão? Hoje em dia as pessoas não se convencem com qualquer coisa, não. Você, além de conhecer a palavra de Deus, tem que buscar mais conhecimento para enriquecer cada vez mais as suas ministrações. Vamos então prosseguir aqui. Só quem conhece pode dar informações. Então, o que acontece? Você só pode falar sobre Deus se você conhece essa palavra aqui. Não tem como você falar sobre Deus sem você conhecê-lo. Você só ama quem você conhece, você só consegue falar de quem você conhece. Aí o comentarista segue dizendo: só quem conhece pode experimentar do que ele é capaz. Só quem conhece pode adorá-lo com conhecimento de causa. Só quem conhece pode gozar da salvação que está em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Só quem conhece e o teme pode se beneficiar das suas promessas, da sua comunhão e dos seus segredos. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, para você viver uma vida completa com Deus, você tem que conhecê-lo. E você só vai conseguir conhecer a Deus através da leitura da Bíblia. E aprofundando, você estudando mais, fazendo escola de líderes, fazendo IBAD e outros cursos. Mas a base é a palavra do nosso Deus. Você só pode falar dele se você o conhecer. Você só pode gozar da perfeita salvação se você o conhecer. Você só pode entender os mistérios de Deus se você o conhecer. E onde é que você vai buscar esse conhecimento? Na Bíblia. Não tem outra fonte melhor do que a Bíblia, que é a palavra revelada do nosso Deus às pessoas. Então leia mais a Bíblia, busque mais a Deus. No tópico 3.2 diz o seguinte: conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra as heresias e os falsos mestres. Nós sabemos que nesse século que nós estamos vivendo, quantas e quantas pessoas estão se levantando dizendo que são mestres, que são conhecedores da palavra, mas que estão inventando, são coisas erradas e levando o povo a se desviar da presença de Deus. Aí o comentarista vem dizendo assim: não são poucos os cristãos que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos por mestres falsos que ensinam heresias. Então, meus irmãos, você que é um servo do Senhor Deus, que ama a Deus em espírito e em verdade, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que conhecer a Deus para não ficar igual criança em qualquer vento de doutrina por aí. Soprou aqui, vai, soprou ali, vai. Meu irmão, agora já é a última hora que a igreja está vivendo nessa terra. É o momento de você se preparar, é o momento de você buscar. É o momento de ler mais, de conhecer mais a Deus. Aí o comentarista vem dizendo assim: o meu povo, ele vem citando, né, o livro de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim.
Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei de teus filhos. Então aqui o Senhor já vem nos fazendo um alerta. Ei, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está caindo, estão se desviando por falta de conhecimento. Tem gente que pensa que só indo no culto de domingo vai aprender tudo. Não vai, meu irmão. Você tem que ir no culto de ensino, você tem que ir na escola bíblica dominical, tem que ir nos cultos de domingo e nos outros demais cultos, mas você tem que ter aquele momentinho reservado na sua casa para leitura, para meditação na palavra de Deus. Não há como você aprender sobre Deus se você não ler a Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito, porque Deus não é injusto de te dar algo que Ele mesmo diz que você tem que buscar, você tem que ler. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes cresçamos na graça, mas também no conhecimento, 2 Pedro 3,18. Que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra do nosso Deus. Por quê? Para que na hora que chegar um falso mestre, você falar assim, olha, deixa eu primeiro analisar tudo que você falou à luz da palavra do nosso Deus. Se tiver aqui, amém. Se não tiver, é heresia, cai fora disso, meu irmão. Cai fora disso, porque senão você vai sair da presença do Senhor. No tópico 3.3 nos diz assim: conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Não são poucos os cristãos, né? Aqui ainda vem repetindo a mesma fala, né? Que estão saindo das igrejas por não conhecerem a Deus. Aí o comentarista vem dizendo assim: devemos compadecer diante de Deus com total sinceridade, num espírito disposto e cheio de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Então nós, meus irmãos, a partir do momento que você conhece a Deus, que você ama a Deus, você tem que se apresentar a Deus com espírito de verdade. Você tem que se colocar na presença de Deus com sinceridade. A nossa adoração em verdade quer dizer que não é da boca para fora. Tem gente que fala que ama a Deus, mas é da boca para fora. Na primeira dificuldade que vem, a pessoa cai, a pessoa sai da igreja. A pessoa não aguenta. Aí aqui está dizendo o seguinte, ó, é consentimento da alma que nós temos que nos colocar diante de Deus para ofertá-lo a verdadeira adoração. Cantar o que vive, pregar o que vive, adorar porque crê, adorar porque conhece a quem está adorando. Então, para você dedicar a Deus uma verdadeira adoração, você tem que primeiro ter uma vida de adorador, uma vida de sinceridade diante de Deus, uma vida de busca da palavra de Deus para não ser enganado aí pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. A Bíblia nos diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Meu irmão, busca a Deus em espírito e em verdade. E preste a Deus uma verdadeira adoração, com exemplo de vida, cantando o que você vive, pregando o que você vive. Não adianta você pregar uma coisa e lá dentro da sua casa você ser o oposto. Não adianta você cantar lá na igreja hinos maravilhosos e depois lá na sua casa você está ouvindo tudo quanto é tipo de música, cantando tudo quanto é tipo de música. Lembra da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, não é só dentro da igreja, não. Tem gente que dentro da igreja é um exímio crente fiel, mas fora só misericórdia de Deus. Vigie, Deus está presente em todos os lugares. Chegamos à conclusão da nossa lição 2, que nos diz assim: Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Então hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o nosso Deus, que ele tem atributos comunicáveis, que é aqueles que ele divide com o ser humano, como compaixão, como o amor e muitos outros, mas tem os incomunicáveis, que é aquele que ele não divide com ninguém, como onipotência, onipresença, onisciência, a imutabilidade, que esses são atributos exclusivos de Deus. Então hoje nós aprendemos muitas coisas sobre o nosso Deus
E se você quiser ampliar o conhecimento sobre o nosso Deus, leia a palavra dele, porque ele está sempre pronto a se revelar a cada um de nós. Muito obrigada, meus queridos irmãos, por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E agora nós iremos orar, agradecendo o nosso Deus por este momento que ele nos proporcionou de passarmos na presença dele. Oremos então. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para conosco. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, visite cada um deles, que a tua onipotência, a tua onipresença, Senhor, possa estar sempre, Senhor, conosco. Ó Deus querido, cuida de nós. Obrigada por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Visite cada lar, cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que eles possam ter uma vida transformada e a fé renovada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.